Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A nossa lição já é a terceira, com o título As Abominações da Casa de Judá. A nossa leitura bíblica em classe está no capítulo 9, versos de 1 a 11. O nosso texto áureo está nos versos 17 e 18 do capítulo 8. Texto esse escolhido que nos diz: Deus falando com Ezequiel: Viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Então observe bem este ponto, em que Deus vai apresentar a Ezequiel as transgressões do povo em Jerusalém e dizendo que não vai ter misericórdia. Agora a nossa lição vai ser estudada segundo os subtítulos que estamos apresentando neste esboço, que são as abominações cometidas no templo, capítulo 8, ninguém escapa ao juízo, capítulo 9, e depois a cidade é entregue à destruição, capítulos 10 e 11. Na sequência, vamos entrar já na nossa introdução, e do material de classe está em tela o texto correspondente. Mas lembremos, o título da lição: As Abominações da Casa de Judá. Mas consequentemente, se existem as abominações, tem a reprovação de Deus e o juízo se estabelecerá. Nós já vimos na lição anterior que Deus falou que esteve pacientemente esperando por 390 anos que Israel se convertesse e voltasse para Ele, deixando seus maus caminhos, a idolatria, mas agora não haveria mais espera, o juízo certamente seria colocado. Então o trabalho de Deus, uma paciência, uma longanimidade longa, mas agora chegou o tempo em que Ele vai requerer tudo isso. Então o título: As Abominações, e consequentemente o juízo estabelecido. O que os profetas já têm falado muito. E lembremos que durante esses momentos que estamos estudando Ezequiel, e ele levantado por Deus para falar aos que estão no cativeiro, ao mesmo tempo em Jerusalém, Jeremias também está falando, apontando para o povo quais são os erros, as transgressões, a idolatria muito difundida, apegada ao povo, e eles não deixavam aquilo. Mas a notícia era que deveriam abandonar aquilo, porque a consequência é justamente a cobrança de Deus, ou simplesmente
por estarem afastados de Deus, o mal viria sobre eles e eles não teriam proteção. Consideremos estas coisas. Mas se um profeta está falando de um lado e o outro de outro, Deus espera que dos dois haja conversão. Por enquanto, os do cativeiro lamentam a sua situação de estarem no cativeiro e nem sabem que Deus está poupando-os, porque o que viria sobre Jerusalém era algo muito terrível. E eles foram comparados por Jeremias, ou Deus deu essa comparação, como figos bons que seriam tirados de Jerusalém e conduzidos ao cativeiro, mas para bem deles mesmos. Não compreendiam isso, iriam compreender no desenvolvimento do assunto que Ezequiel vai apresentar para eles. Agora, os que estavam em Jerusalém, era já derramamento da ira de Deus. Ainda assim, Deus tinha misericórdia e instruía os que eles deviam fazer. E o particular era: o juízo é de Deus, então não resista, não se oponha àquele que é levantado para juízo, que era o próprio Nabucodonosor, a quem Deus chamava de meu servo, que faria a vontade de Deus. Os que estavam em Jerusalém, que temeram a palavra, dando atenção à mensagem pela boca de Jeremias, se entregaram ao exército de Nabucodonosor, e Nabucodonosor poupou-os e os mandou para o cativeiro, tendo a sua vida, sim, resguardada. Mas, lendo o nosso texto de classe, está escrito, que está na tela, assim: embora habitasse entre os cativos de Babilônia, ou em Babilônia, o profeta Ezequiel estava bem a par do que acontecia em Jerusalém, uma vez que o Senhor, Deus, lhe revelava o que acontecia na cidade, mas até mesmo o que seus habitantes diziam e faziam nos seus recessos de seus lares. Nos capítulos 8 a 11, temos uma amostra disso. O profeta é levado em visão até a cidade amada, e ali contempla os pecados que o povo, a começar com seus próprios líderes, estavam cometendo no próprio templo, e como a glória de Deus, em consequência dessa profanação, estava abandonando a cidade e assim abrindo caminho para a terrível destruição que se seguiria e da qual ninguém escaparia. Então o quadro simplesmente está para acontecer, está na iminência de acontecer. O juízo de Deus já vinha sendo falado por muitos profetas: profeta Joel, profeta Miqueias, Oséias e outros mais, como agora Jeremias e o próprio Ezequiel. E dando início, colocando uma leitura bíblica para o primeiro subtítulo, as abominações cometidas no templo, vamos ver o capítulo 8, nos seus versos 1 a 6, que seria um texto bíblico para análise, para nosso estudo, nesse primeiro subtítulo. Diz assim o texto bíblico, verso 1: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança, como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar, e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu,
e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então está o início do nosso assunto, nesse subtítulo primeiro: as abominações cometidas no templo, ou seja, idolatria dentro do templo. Nós temos passagem de Jeremias que diz que os ídolos e altares aos ídolos eram em maior quantidade que as ruas de Jerusalém. Observe bem que absurdo. Para o povo de Israel está assim tão cheio de idolatria, parece até que não pode ser. Jeremias exagerou, não, mas era. E agora, para Ezequiel, Deus o arrebata e o leva a Jerusalém para ver o que estava acontecendo lá. E já na entrada do templo, um ídolo ali colocado. Mas Deus diz que vai mostrar mais, tem mais coisas erradas. Mas observe a gravidade. Se vimos antes que o assunto era lá fora, que o povo estava tendo ídolos, altares de ídolos por todos os altos, todo morrinho, toda elevação, todo lugar de bosque era consagrado à idolatria. Aqui nós estamos vendo dentro do templo de Deus. E quem é que tem acesso ao templo de Deus? Os sacerdotes. Então o negócio estava complicado, que começava na classe sacerdotal, a liderança religiosa do povo, com idolatria dentro do templo. Então, como é que Deus suportou tanto assim? Mas agora chegou a ocasião que Deus vai requerer tudo isso. Assim, continuando no nosso material de classe, temos um primeiro parágrafo que vai ainda colocar, ressaltando esses pontos. Ezequiel ainda estava no começo do seu ministério, e até agora ele havia apontado alguns pecados que haviam sido cometidos pelo povo e que trariam a ira divina sobre Israel. Mas ao que parece, isso não havia sido específico o suficiente para despertar entre os deportados a gravidade da situação. Então o Senhor leva o profeta no arrebatamento dos sentidos, em visões de Deus, até Jerusalém, até o templo, para mostrar que a causa da desgraça de Israel começa exatamente onde deveria ser ministrada a graça de Deus, de onde deveriam proceder as bênçãos sobre todo o povo. Não era apenas o povo que havia pecado, mas antes os próprios líderes, anciãos, príncipes, sacerdotes. As coisas estavam difíceis. Agora, entendo a correspondência Ezequiel e Jeremias. E Jeremias lá em Jerusalém, anunciando a palavra de Deus e sendo perseguido, sendo afligido, e também com a oposição de muitos profetas, naturalmente falsos, ou que se tinham desviado de Deus.
E Jeremias, um pouco como que desanimado, considerou que ele pregando ao povo, falando a palavra de Deus, não deram ouvidos. E Jeremias disse: eu vou aos grandes, eu vou àqueles que são os líderes. Depois ele diz: mas eles foram o princípio dessa transgressão. Aí observe, irmãos, de modo geral, obreiros ou líderes em alguma coisa, como é grande a nossa responsabilidade de ensinar o certo e não deixar de ensinar certo e continuamente ensinar. Muitos olham para nós. Vou falar grave. Nós estamos na Assembleia de Deus. E o que aconteceu em 1980? Numa reunião de líderes, eles consideraram que tinha que liberar o divórcio e o segundo casamento em consequência, porque já tinha muitos pastores que já estavam nessa situação. Então, irmãos, por favor, volta à história. Liderança, ai, misericórdia de mim e dos nossos irmãos obreiros. É um peso muito grande a gente desviar, falhar diante do povo, como mau testemunho, como escândalo, como orientação errada nas coisas de Deus. O desastre vem, e vem sobre todos, os líderes e os liderados. Consideremos isso para nossa prudência e, vamos dizer assim, estarmos nos resguardando. Nesse capítulo 8, em que Deus está mostrando a Ezequiel os erros do povo, ainda coloca os versos 9 até 11. Observemos: então me disse, é Deus falando com Ezequiel, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia essa nuvem de incenso. Misericórdia! 70 anciãos, 70 sacerdotes desviados na idolatria. E observe que aqui diz toda forma de ídolos da casa de Israel, tanto animais como homens e etc. Então Deus estava sendo muito paciente com esse povo. Não é de estranhar o juízo terrível que logo se apresenta e que nós já temos notícia ao ler a Bíblia em outras ocasiões e nesse assunto. Portanto, irmãos, observe esses versos: 70 anciãos na casa de Deus, e eles queimando incenso. Incenso significa oração, ou seja, pessoas fazendo oração aos ídolos, aos animais, que eram tomados como deuses também. Talvez também, vamos dizer assim, a representação dos corpos celestes, lua, sol, planetas, estrelas, e aí é sem limite. Então o desvio, irmãos, era muito grande. Agora observem, do povo de Deus, e o assunto fala a respeito de dentro da casa de Deus acontecia isto. Portanto, Deus estava sendo muito misericordioso, dando mais tempo ainda para acordarem do seu erro. E os profetas se sucedendo. Vem o profeta, ministra, termina seu tempo, Deus manda outro, e nunca faltou palavra de Deus para um povo tão desviado. Num segundo parágrafo, e utilizando nosso material de classe, temos: o templo havia sido profanado. Praticamente não havia um canto que não tivesse sido
redesignado para servir a um propósito ofensivo ao Deus de Israel. A porta norte, que dava acesso ao pátio, havia erguido um ídolo, a imagem de um falso Deus, aparentemente o mesmo pelo qual também as filhas de Israel se reuniam no local para chorar. Ainda na porta do pátio, pelo que se depreende, nas paredes internas da passagem de acesso ao pátio, uma sala secreta, longe da vista do povo, havia sido reservada para adoração particular a toda forma de criaturas imagináveis, representadas em pinturas nas paredes. E como se isso não bastasse, dentro do próprio pátio do templo, entre o pórtico e o altar, observe a gravidade, lugar santo, o que estava acontecendo? Os homens tinham o costume de dar as costas ao templo e virar para o oriente em adoração ao sol, dentro do templo de Deus. Então consideremos que situação difícil, em vez de entrar no tabernáculo ou estar de volta de frente para o tabernáculo, onde estava a presença de Deus, não estava de costas para Deus, adorando os astros celestes, no caso o sol. Então a transgressão era muito grande, o desvio era grande demais, era absurdo. Era só abrir a Bíblia nos mandamentos e já estava lá escrito que eles estavam fazendo aquilo que era proibido de forma declarada. Mas continuando ainda as abominações cometidas no templo, avançando no texto do capítulo 8, agora versos 13 até o verso 16, está escrito, Deus falando: e disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o pátio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Aí está. Então o texto bíblico, irmãos, do capítulo 8 é claro. O desvio era muito grande, e não podemos esquecer, dentro da casa de Deus, então primeiramente eram os sacerdotes, e junto ao templo ou ao lugar santo, as mulheres que não podiam entrar estavam lá fora chorando por Tamuz. Quem é Tamuz? Pronto, uma outra idolatria. Aí é uma situação difícil, ou seja, todo o povo envolvido com a idolatria. Mas continuando, indo para o terceiro parágrafo que temos diante de nós, em tela, leiamos. Nesta primeira parte da visão, o Senhor revela que Israel havia pecado tão gravemente que merecia o terrível castigo da destruição. E se queimar incenso nos altos parecia ser pouca coisa, a profanação que estava em curso no templo deveria parecer abominável a qualquer israelita com algum senso do conserto divino e do quanto havia sido expressamente proibido sobre o uso de imagens de escultura ou qualquer representação visível do Deus de Israel. Não apenas porque tais práticas comparavam o Deus incorruptível e todo-poderoso a criaturas corruptíveis e fracas, mas porque na verdade acabavam por substituir o único Deus verdadeiro por falsos deuses, produtos da imaginação humana,
Isso evidencia a sutileza do erro de fomentar fidelidade a falsos deuses, sem excluir totalmente o Deus verdadeiro. Uma sutileza para a qual o próprio Deus já havia alertado. O que queremos dizer com isso? Pronto, na casa de Deus, tanta idolatria, mas ao mesmo tempo, lá no templo, deveriam as coisas correr normais, ou seja, os rituais determinados pela lei e prescritos ou transcritos por Moisés deveriam estar acontecendo. Então serviam a Deus e aos ídolos e achavam que isso compensava uma coisa e outra. Como hoje mesmo no meio cristão nós estamos cansados de ver, está cheio de idolatria, muito misticismo, chega a soar como feitiçaria, muitos procedimentos cristãos, mas Deus e os desvios em toda forma de idolatria e desconhecimento dos pontos doutrinários básicos, como Deus sempre disse e afirmou muitas vezes, repetidamente, né? Sede santo porque eu sou santo. Aí vai falando quanta coisa não pode ser feita e o povo faz e cultua a Deus e acha que por cultuar a Deus o resto está tudo bem. Não está não. Aí é profanação. O que Jeremias já dizia também lá em Jerusalém: porque vem à minha casa, não venham para fazer coisas erradas, não venham. Eu não obriguei vocês a virem, ou a pergunta: quem vos constrangiu a vir à minha casa, fazeis coisa errada, depois vem para cá, para minha casa? Não, de forma nenhuma. E ele diz: a minha casa não era um antro de ladrões, nem um lugar de corrupção nos diversos tipos, mas a casa do Senhor será chamada uma casa santa, casa de oração para todos os povos. Então estava transgredindo, irmãos, terrivelmente. Repito, hoje o cristianismo está envolvido com muitas coisas, dizendo servir a Deus e nisso se justificando e não levando em conta o que tem de errado na sua forma normal de viver. E relembrando, além de Êxodo capítulo 20, quando temos os 10 mandamentos, em Deuteronômio nós temos também a expressão bíblica escrita por Moisés e que salienta bem esse aspecto da idolatria. Vejamos Deuteronômio 4, os versos 15 a 19, e passo a fazer a leitura bíblica. 15: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levante os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. A palavra está clara. Tudo isso é bonito, quanta coisa admirável na obra criada por Deus, mas é criação de Deus, não tem nada a ver com Deus, não pode se colocar próximo ou como semelhante para se adorar como se fosse Deus. É um absurdo, mas está bem claro. Por isso que agora, olhando Romanos, no capítulo 1, Paulo fala de forma tão grave, tão forte, aquelas palavras que ali temos, quando diz no capítulo 1, verso 23: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração,
Estou lendo o 24, volto ao 23. E já que estou voltando, vamos ao 22. Os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, agora o 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Palavra mais clara que essa não existe. Observem Paulo falando, e já num tempo em que Israel estava reconstituído como nação, e tempo que o evangelho está sendo pregado por todo o mundo. Mas continuemos. Vamos passar agora a um segundo subtítulo dentro dessa lição número 3, as abominações de Judá. O segundo subtítulo diz: ninguém escapa ao juízo. Ninguém escapa. E agora sim, nós temos a nossa leitura bíblica, ou leitura bíblica em classe, outra forma de nós falarmos entre nós, do verso 1 a 11, no capítulo 9. Passo agora a ler, então, esses 11 versos. Inicio no primeiro. Então me gritou, imagine Deus gritando aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Verso 3: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos, e saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face, e clamei e disse: ah, Senhor Jeová, dar-se-ia o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim,
não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles. Farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandaste. Pronto. Esse é o capítulo 9. Ninguém escapa ao juízo de Deus. Nosso material de classe, no primeiro parágrafo, traz o texto que está em tela. Agora a visão torna-se menos literal, embora não menos real. O que acontecia em Jerusalém naquele momento passa a ficar em segundo plano diante da realidade espiritual que começa a se desvendar aos olhos do profeta. A glória do Senhor está presente desde o princípio da visão, mas gradativamente se retirará para a Babilônia, onde está o remanescente do povo, depois que o juízo se cumprir. Em outras palavras, Deus está presente com os cativos em Babilônia e também com os que ficaram em Jerusalém. Ali, em Babilônia, para despertá-los e depois consolá-los, mas aqui, digamos, em Jerusalém, para castigar e julgar os rebeldes. Então observe a presença de Deus em todas as situações. Mas se perceberam, já vimos lá na leitura há pouco feita, que a glória de Deus saiu, vamos dizer assim, do tabernáculo, estava à porta, quando deu essa ordem de que fossem, sim, assinalados aqueles que suspiravam, que lamentavam as transgressões que haviam em Jerusalém. Por favor, mas observem isso. É o mesmo sentimento que houve em Ló, em Sodoma e Gomorra. Ele vendo tanta coisa errada em Sodoma e Gomorra, sua alma se afligia com tanta coisa errada. Agora, em Jerusalém, era para todos estarem com cuidado, zelo pela santidade de Deus. Mas, entretanto, alguns só, que viam aquela idolatria, viam as coisas erradas e lamentavam na sua alma a transgressão do povo de Israel. E Deus percebeu, esses que lamentavam tanto desvio, Deus mandou assinalar: esse vai ficar vivo, vai para cativeiro, e lá tratarei com eles. Observe, irmãos, a misericórdia de Deus. Por isso nós estamos vivendo nesse tempo, nesse mundo tão desastroso. Vamos procurar não incomodar nossa alma com isso que está aí. Vamos nos afligir, vamos pedir misericórdia, vamos clamar pelos que possam estar sendo envolvidos, vamos zelar pela nossa própria alma para não se deixar envolver. Se nós estivermos desse lado lamentando os erros, a transgressão do povo e clamando pelo povo, pedindo a Deus misericórdia, aí haverá benefícios. Alguns se convertem, a graça de Deus estende-se um pouco mais, e etc. E nós mesmos somos salvos, somos poupados. Então não deixemos nos envolver com a corrupção que está no mundo. A palavra diz censurar, reprovar as obras das trevas. E está num resumo isto. Mas continuemos. Num segundo parágrafo, nesse subtítulo, ninguém escapa ao juízo, continuamos com o texto em tela. A visão passa a descrever a destruição da cidade em termos de uma execução sumária, que começaria pelo santuário, isto é, pelos líderes do povo. É interessante atentar para o detalhe de que os reis, ou os 6 executores com suas armas destruidoras, vêm do norte, assim como os príncipes caldeus que lideraram a invasão à cidade de Jerusalém. Não por acaso
6 também. E que ao 7º, um escriba, é dado poder para designar quem deveria ser poupado ou condenado, assim como foi a Nebuzaradã, capitão da guarda de Nabucodonosor. De alguma forma, a destruição é absoluta, um triste sinal de que, se as abominações cometidas no templo podiam arrancar o espanto e a consternação do profeta, nenhum efeito produziram aos moradores da cidade. Ezequiel se atordoou vendo tudo aquilo e se lançou num apelo na presença de Deus. Mas o povo, os principais, não estavam, vamos dizer assim, incomodados com isso, conforme veremos na continuidade da lição. Portanto, nós vamos perceber bem essas coisinhas que aqui estão sendo citadas. Ou seja, não é que imediatamente já começou a destruição, mas já estava determinado quem vai ser eliminado e quem vai ser poupado. Poupado os que lamentam tanta transgressão, tanto erro na cidade de Deus, no templo de Deus. Mas os demais, a ordem é, de fato, não poupar, não ter misericórdia. Atentemos bem para isso. Não estava acontecendo naquela hora, mas já estava a sentença, que aconteceria em momentos, dias, meses seguintes, quando Nabucodonosor cercasse e, por fim, conquistasse a cidade e invadisse, destruindo tudo. Agora, atenção, o comentarista colocou 6 intendentes com armas destruidoras para executar, e quando vem atacar a cidade, são 6 também príncipes, vamos dizer assim, ou reis, que por ordem de Nabucodonosor atacam a cidade, porque Nabucodonosor era rei de reis, ou seja, ele comandava exércitos de outros reinos para estar ali atacando Jerusalém. E isso nós vemos no versículo bíblico que é colocado em Jeremias, sim, no capítulo 39. Podemos estar abrindo o texto bíblico. Primeiramente, versos 1 a 3. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade, e entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sagar-Nebo, Sarsequim, Rabsares, Nergal-Sarezer e Rabmag, e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Observe, são citados exatamente 6 que tinham a ordem de invadir a cidade e destruir tudo. E no verso 9 e 10 desse capítulo, ainda, versos 9 e 10, o texto bíblico diz: e o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Aí está. Agora, se nós lermos em outra parte, vamos ver que veio a ordem de Nabucodonosor para esse capitão, justamente dizendo: põe os teus olhos
sobre Jeremias e dê-lhe liberdade, para onde ele quiser ir, que deixe ir. E de fato Nebuzaradã, vamos dizer assim, ajuntando os chamados prisioneiros, aí viu Jeremias e retirou dentre os que estavam ali amarrados para serem levados a cativeiro, e disse para Jeremias: Jeremias, você está livre, você pode vir conosco para a Babilônia, eu vou cuidar de você lá, ou então se quiser ficar, pode ficar, se quiser fazer, faz. Ou seja, Jeremias foi ainda reservado, teve um tratamento especial. E por que isso? Ele conhecia Jeremias naturalmente. Por que conhecia? Aqui está escrito no texto que rebeldes, mas os rebeldes aqui na verdade foram os prudentes, porque a ordem de Jeremias era clara: ninguém resista a Nabucodonosor, porque ele é dado como juiz sobre a terra de Judá. Aquele que se entregar vai ser poupado. E muitos fizeram isso, se entregaram. Por parte do povo de Israel e dos seus líderes, eram covardes, rebeldes, porque se entregaram ao inimigo e não resistiram. Não, rebeldes não, covardes não, prudentes, obedientes à ordem de Deus, não resistem, se entreguem e vão ter a vida. E muitos se entregaram, aqui chamado de rebeldes, mas não foi rebeldes não, foram obedientes à palavra de Deus. Não temeram, se Deus falou para entregar, se entregaram. Qual a recompensa? Vão ter a vida, e tiveram. Agora, o que tocou no coração de Nabucodonosor, de Nebuzaradã, para poder dizer que vive ou não vive? Porque na verdade muitos vão ser mortos. Muitos vão ser mortos. Era já o sinal de Deus. Como é que Nebuzaradã viu o sinal de Deus? Não viu. É um impulso do Espírito de Deus colocando no coração de Nebuzaradã uma simpatia ou uma antipatia para cada um, porque já havia um sinal de Deus ali estabelecido. Isso aconteceu quando a cidade foi tomada. Não foi no ato que nós estamos lendo aqui. No ato que estamos lendo nesse capítulo 9 é quando Deus já designou os que viveriam e os que seriam castigados. Passando em frente, vamos para o nosso terceiro subtítulo: a cidade é entregue à destruição. Muito bonito isso, para entenderem. Deus está na cidade, mas Deus já saiu do templo, já está na porta de entrada. Aí vão ver que Deus vai se afastando e Deus vai embora. Aí pronto, não tem quem possa guardar Jerusalém, nem o templo da destruição que estava determinada. E vamos dizer assim, Deus subiu sobre os querubins e voou, conforme diz o Salmo, e foi para a Babilônia, para estar com os que estavam em cativeiro, que afinal de contas toda a terra é de Deus. Não é só Jerusalém, não é só Judá, não é só Israel, toda a terra é de Deus. E ele estava junto do seu povo em cativeiro, em disciplina, na verdade, mas uma disciplina boa, que é para o bem deles mesmo, alcançando a correção da sua forma de vida. Pronto, teria um benefício já estabelecido por Deus e um retorno à sua terra. E assim, nesse terceiro subtítulo, a cidade é entregue à destruição, nós temos para considerar no capítulo 10 os versos já selecionados desse capítulo que estamos apresentando em tela: o verso 2, o verso 4 e o verso 5 inicialmente. Verso 2: E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Ou seja, Deus manda tirar brasas de entre os querubins e julgar na cidade de Jerusalém, a presença de Deus ali para fazer alguma coisa.
já estava assim, por várias formas de apresentação figurativa, a cidade de Jerusalém colocada no fogo de Deus, juízo de Deus, e que daria então o resultado que deu da destruição de tudo. O verso 4 e 5: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Então, a saída de Deus do santuário iniciando. Continuando nos versos 18 e 19, a palavra diz assim: 18: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Mais um deslocamento da glória de Deus. E o verso 19: e os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam e paravam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Pouquinho em pouquinho Deus vai se afastando do templo e da cidade, e a cidade está entregue para a destruição. Assim, tendo lido o capítulo 10, esses versos selecionados, vamos só colocar para lembrete, não considerei antes, mas o que Ezequiel está vivendo é a mesma glória que se apresentou para ele no capítulo 1, vamos dizer assim, aspecto de fogo tremendo, assombroso da glória de Deus, estava com ele ali, e ele é arrebatado no meio daquilo lá, e vendo, ouvindo tudo isso que estava passando. Mas continuando, vamos em frente. O texto em seguida, um primeiro parágrafo, diz para nós: executado o juízo contra os moradores da cidade, é a vez da própria cidade e do templo serem destruídos, desfazendo assim qualquer falsa esperança que os cativos pudessem nutrir em relação àquela geração reprovada por Deus. E seus símbolos exteriores. A visão do capítulo 1 parece repetir-se, mas agora com um detalhe esclarecedor de que se trata de uma visão de juízo, pois é de entre as rodas e os querubins que é tomado o fogo que destruirá a cidade. O verso 2: o que literalmente se cumpriria sobre as ordens de Nebuzaradã. E outra vez, em 2 Reis, capítulo 25, alguma citação nesse particular, que podemos tomar e fazer leitura neste momento. Verso 8 e 9: e no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, igualmente queimou, tudo sendo destruído, conforme a sentença que Deus já tinha colocado. Mas continuando, nesse subtítulo 3º, a cidade é entregue à destruição. Primeiro Deus sai, tendo estabelecido já o juízo, a sentença já saiu, e vem a continuidade.
O texto em tela diz: a visão se encerra com uma palavra do Senhor que esclarece as condições psicológicas e espirituais dos líderes do povo ante a iminência do cerco. Notemos que, mesmo convencidos de que seriam castigados pelos seus pecados, mas nem por isso inclinados ao arrependimento, aqueles homens ainda eram capazes de presumir alguma forma de alívio. Parece que acreditavam que morreriam lá dentro, mas não. Deus os tiraria vivos de lá, os levaria até diante do próprio rei de Babilônia, e ali seriam mortos ao fio da espada. Só depois disso, os cativos perceberiam a misericórdia que se lhes havia sido reservada, quando então voltariam à terra para reconstruí-la, e isso antes de tudo, Deus haveria de restaurar os seus próprios corações. Em cativeiro, mas com a bênção de Deus a se manifestar no tempo seguinte. Toda a esperança que os cativos tinham em voltar a Jerusalém morre quando a cidade foi destruída. Mas, por favor, ainda não foi destruída. É a sentença que já saiu, e Deus também já saiu da cidade, já está entregue, mas ainda não aconteceu. Vai acontecer nos momentos seguintes, de dias, meses, no ano 9º ao ano 10º, é quando se completa tudo isso. E podemos ver ainda aqui em 2 Reis, no capítulo 25, os versos 18 a 21, que volto a ler, e que dizem assim: também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta, e da cidade tomou a um eunuco que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que vinham à face do rei e se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército que registrava o povo da terra para a guerra, e 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla, e o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate, e Judá foi levado preso para fora de sua terra. Esse é o texto aí colocado. Observe, líderes que estavam dizendo que iriam ou preferiam morrer na cidade, Deus cuidou de dizer: não vão morrer aqui não, vocês vão ser entregues na mão de Nabucodonosor, sentenciados, mortos, condenados, e não a suposta situação de que morreriam em combate, o que seria para eles uma honra. Não, vão ser cativos e sentenciados diante do rei de Babilônia. Já em Jeremias, isso também é colocado no capítulo 39 de Jeremias. Podemos fazer essa leitura considerando mais uma citação do verso 6, e o texto diz: e o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. Então toda a liderança já foi determinado: morte. Não morreram em combate, nada de honra nesse aspecto, mas presos e sentenciados ali mesmo naquela região. Mas continuemos um pouquinho mais. Essas situações colocadas aqui por último, é que os líderes, em vez de se arrependerem vendo que estavam já condenados mesmo, eles diziam: a cidade é como uma panela e nós somos a carne, vamos ser queimados dentro da cidade.
Ou seja, sabendo de uma sentença de morte, entretanto, nada de mudar o comportamento, a forma de vida errada que tinham, continuava do mesmo jeito, contando com a morte em batalha. Mas Deus disse: não, serão entregues na mão de Nabucodonosor e ali sentenciados. Agora, concluindo, nós estamos nessa lição 3 que fala as abominações da casa de Judá. Na verdade, as abominações nós vimos ali no capítulo 8, alguma coisa no capítulo 9, mas o restante da lição tudo fala de juízo de Deus já determinado. Nessa conclusão, nosso texto do material de classe diz: o povo de Deus havia pecado além de toda medida, ofendendo não apenas em oculto, mas abertamente ao Senhor Deus. O castigo certamente seria terrível e incomparável ao que qualquer outro povo, ou ao de qualquer outro povo, mas não menos justo e na medida necessária para servir ao propósito de preservar a santidade do nome de Deus e compungir os corações dos cativos ao verdadeiro arrependimento e conversão. Então, observe bem esses pontos, irmão, para nós vermos. Parece uma coisa terrível, mas são séculos que Deus está avisando o povo e o povo não se emenda, só piora, piora, piora. Nós sabemos da lei dos homens, tem a espada, se tem uma transgressão, tem a sentença própria, que pode ser a mesma morte. E quanto mais quando se transgride terrivelmente desse jeito contra o próprio Deus. E a palavra já diz, nós sabemos, o salário do pecado é a morte. Então não tem como coisa terrível. Terrível é o pecado. Agora, do parte de Deus, há misericórdia, e bastante. É que não souberam aproveitar. Mesmo reconhecendo que já estavam para ser mortos pelas suas transgressões, nada de conversão. Era momento de prostrar no chão, chorar, clamar a Deus por misericórdia e parar de queimar incenso aos ídolos. Mas continuaram. Assim, estamos concluindo a nossa lição. Observe que nossa lição, as abominações da casa de Judá, terceira lição no estudo do livro de Ezequiel. Nós vimos pelo nosso esboço as abominações cometidas no templo, é o capítulo 8. Ninguém escapa ao juízo de Deus, não tem como escapar, não tem quem possa se esconder de Deus. Até em Apocalipse fala sobre isso, que muitos vão dizer para os montes: caiam sobre nós e nos esconda da visão do rosto de Deus, mas nada vai encobri-los ou impossibilitar que a sentença de Deus recaia sobre cada um, conforme diz, segundo as suas próprias obras. E finalmente a cidade é entregue à destruição. E este assunto já está sendo falado há muito tempo pelos profetas. O templo seria destruído, nada ficaria, não precisava contar com o templo, conforme diziam: templo de Deus, templo de Deus, templo de Deus. Ninguém pode fazer nada contra nós aqui. Só que Deus já tinha ido embora. Ele já tinha dito que a casa não é dele mais, era entregue à destruição. E assim, o nosso Estuário também disse: viste, filho do homem, há coisa mais leviana para ajudar do que essas abominações que fazem aqui, pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Ezequiel capítulo 8, versos 17 e 18. E assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado
principalmente a transmissão, a divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.